Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, conversando hoje com o secretário nacional de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho, que está aqui em João Pessoa, cumprindo a agenda aí do governo federal, participando aí de uma feira de agricultura familiar e economia solidária aqui em João Pessoa. Mas a gente vai falar de política um pouco agora, nesses minutinhos finais aqui do Rede Verdade, secretário. Então, o Centrão manda no governo Lula, é isso? Sim, tem pouca margem de autonomia no governo? Ninguém mandaria no governo Lula. Quem manda no governo chama-se Luiz Inácio Lula da Silva e ele é um personagem democrático, mas ao mesmo tempo ele tem consciência do papel dele e ele dirige o governo. Acontece que nós estamos numa democracia. O povo brasileiro votou em Lula. Eu sempre digo que nós ganhamos essa eleição porque o candidato era o Lula. Qualquer outro candidato com a mesma militância, com as mesmas alianças feitas, não teriam ganho do Bolsonaro. Portanto, foi um feito extraordinário. Só que o povo brasileiro votou num Congresso conservador, onde o Centrão tem uma força extraordinária. E não tem como você não governar democraticamente, a não ser que se queira fazer uma ditadura, sem dialogar com o parlamento. Isso faz parte, né? Isso é histórico. Nos nossos governos anteriores foi a mesma coisa. Você chama os partidos que te apoiam para governar com você, partilhar o teu governo. É claro que as coisas mudaram. As coisas mudaram muito depois do maldito orçamento secreto e as emendas obrigatórias que deram aos parlamentares um poder extraordinário. E tem um preço, é verdade, tem um preço. Não vamos fantasiar aqui. Qual que é esse preço? É que você não consegue votar projetos que avancem, por exemplo, a reforma fiscal. Teve que se mitigar muito por causa dos interesses, dos lobbies, e de que muitos deputados vão ter clareza disso. Eles têm o voto do povo, mas a campanha deles foi bancada por grupos econômicos, que agora cobram o preço deles lá Então você viu a dificuldade, por exemplo, para taxar as grandes fortunas, o que é um absurdo. Isso tinha que ter passado assim. E muitas outras coisas acabam não passando. Isso nos frustra muito. Ao mesmo tempo, você tem que ceder espaços nos ministérios para que representantes desse parlamento ocupem esses espaços. Agora, o importante é a hegemonia, ou seja, quem manda, e aí não tenha dúvida, posso te assegurar, quem manda no governo é o tal do Lula. E ele faz questão disso, ainda que se frustre, porque muita coisa não avança como ele gostaria que avançasse. E aí eu lhe pergunto, existe PT além de Lula, falando numa sucessão, falando numa agenda para frente, existe PT além de Lula? Eu diria que, claro, existe o PT além de Lula. O PT é um fenômeno, graças a Deus, enraizado em todo o Brasil, tem raízes populares, não é um partido de cartório, não é um partido... em lugares ele é mais frágil, em outros ele é mais dinâmico, é mais forte, depende muito das regiões do país, mas existe um PT além de Lula. Agora, isso não significa que nós não dependamos do presidente Lula. Outro dia, até numa conversa com ele, eu disse: Lula, eu não tenho medo de 26. O teu governo vai dar certo. E se Deus quiser, se tenha saúde, em 26 não tem para ninguém. Mas e depois? Como é que nós vamos ficar? Então nós temos uma Lula-dependência, de alguma forma, é verdade, porque é normal que uma pessoa com aquele carisma, aquela história, seja, de fato, um ponto totalmente fora da curva, mas nós trataremos, e isso depende muito do nosso trabalho agora, de fazer um trabalho de conscientização, de organização popular, porque o nosso trabalho, Luiz, tem que estar na base, porque nós temos hoje uma oposição, e Lula reconhecia isso. Bolsonaro virou, sim, um líder popular, que inclusive dialoga com os pobres, dialoga com o povão, e muita gente está fanatizada por ele, meio recuada agora, depois do 8 de janeiro, depois da derrota, mas e nós precisamos ganhar esses corações. Esse processo de organização passa pelas eleições de 2024, por exemplo? Vocês vão fazer um recorte aí, enfim, do desempenho do PT nas eleições municipais de 2004, né, que foi um bom número para cá, o PT só cai na quantidade de número de prefeitos nos municípios do Brasil e nas capitais, né, e principalmente nas capitais.
É um momento de recuperação em 2024 e aí, nesse sentido, para ser mais objetivo e específico com o João Pessoa, o Gilberto Carvalho defende que o PT tenha candidato próprio em João Pessoa, por exemplo? Embora não seja totalmente automático, você pode não ir muito bem nas eleições municipais e ganhar a presidencial, mas você tem razão, tem muita influência. Então, nós enxergamos 24 como, de fato, um passo importante para 26. E vamos lutar para que nós tenhamos candidatos em todo o país e fazer um bom desempenho. Não será fácil, porque os parlamentares que têm o orçamento secreto, que têm suas verbas, vão tratar de turbinar os seus candidatos, mas nós vamos lutar. E particularmente em relação a João Pessoa, a minha opinião, pela importância dessa cidade, pela capacidade que ela tem de radiação numa grande região, o PT precisa sim ter seu candidato, que seja a nossa voz, que seja a voz do plano nacional nosso aqui nessa região, porque se nós já temos uma ótima aliança com o governador João Azevedo, seria extraordinário que nós tivéssemos também uma aliança com os prefeitos, por exemplo, de João Pessoa, de Campina, enfim, das principais cidades dessa querida Paraíba. Tá, o tempo esgotadíssimo. Aliança com o prefeito Cícero Lucena, que é do Progressista, é do partido ali do Centrão. Algum veto de início? Não, não tem veto, não tem veto. Nenhum. Eu só acho, minha opinião, é que nós temos que ter uma candidatura, com todo respeito ao prefeito, nada contra ele, mas o partido precisa ter uma representação para ser a nossa voz, insisto, aqui nas eleições municipais. Tá aí, Gilberto Carvalho, secretário nacional de Economia Popular, falando tudo aqui no Rede Verdade. Secretário, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Eu que agradeço, inclusive as perguntas difíceis que você fez, que são muito importantes para a gente poder dialogar com o povo. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui. Bom demais. Bom, vamos ficando por aqui. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.